Olá para você, aqui é o pastor Edmur Carvalho. Espero que você tenha nos encontrado. A gente está, nesse exato momento, começando uma série muito especial. Não sei como é que você soube, se foi por um amigo, se foi por um parente, por uma ligação que você recebeu de repente aí no seu celular. Mas nós estamos iniciando, através desse exato momento, com esse vídeo inicial aqui, uma classe bíblica focada nos estudos do livro de Apocalipse. Então, não importa de onde você está nos assistindo, nos ouvindo aqui, peço que você, desde já, se inscreva no canal da Igreja de 27º Dia, aqui da Central de Campinas, a IAGE Central de Campinas. Você pode sempre conferir vários vídeos legais aqui, e principalmente essa série que começa hoje, que é uma série chamada Revelação de Jesus Cristo. Essa série, como eu disse para você, está inteiramente focada em nós abrirmos o livro do Apocalipse, entender a sua mensagem, qual a relevância que esse livro tem para nós hoje. Então, convido você para essa jornada. Antes de fazer a oração para nós iniciarmos nosso estudo, eu quero deixar para você mais um conselho importante para você aproveitar ao máximo desse vídeo aqui. Pega a sua Bíblia, onde quer que você esteja, vai lá, busca a tua Bíblia. Eu vou até esperar um pouquinho aqui antes de começar a orar e ir para o estudo número 1. Eu quero que você também pegue um bloco de anotações, ou um papel em branco e uma caneta, porque vai ser muito importante você nos acompanhar nos textos que nós iremos trazer para você, nas lições que nós iremos resumir todos os estudos com algumas lições importantes para a nossa vida. Então, acho que é legal você anotar, principalmente porque isso pode ser um conselho muito importante para a sua vida. E essa mensagem, automaticamente, é uma mensagem de Deus para a nossa vida. Então, é importante gravar e colocar em prática depois, ok? Bom, então, se você já tem a sua Bíblia na sua mão, tem um caderninho em branco, ou uma folha em branco, uma caneta na mão, então eu peço que você feche os teus olhos, tá bom? E vamos fazer uma oração para a gente começar. Deus e Pai, nosso Rei, muito obrigado, Senhor Deus, por esse início de projeto. Bíblia Fácil Campinas, ele veio para a gente ter uma noção e um conhecimento maior da sua palavra, mas principalmente, através desse momento de meditação e estudo da sua Bíblia, a gente quer também te conhecer melhor, Senhor. Nós queremos nos relacionar contigo de maneira mais confiante, mais profunda. Por isso, eu peço que nesse momento o Senhor venha iluminar nossa mente para a compreensão do assunto de hoje, desse estudo número 1 dessa série. Nós iremos descobrir o livro do Apocalipse. Abençoe, Pai, nosso estudo, isso que eu te peço e agradeço, em nome de Jesus. Amém. Bom, nesse exato momento, eu queria dizer para você que nós iremos fazer uma breve recapitulação daquilo que acontece antes de nós chegarmos no livro de Apocalipse. Então, para ficar bem claro na sua mente, hoje nosso estudo vai estar dividido em duas porções. A primeira porção, eu vou fazer uma breve recapitulação do que acontece no Antigo Testamento, no Novo Testamento, antes de João, o apóstolo João, no final do primeiro século, escrever o livro de Apocalipse. E na parte final do estudo, na segunda parte, eu vou entrar em alguns assuntos que aparecem no capítulo 1 do Apocalipse, do livro de Apocalipse, que é o foco do nosso estudo, tá bom? Então, hoje considere como uma introdução ao livro, e no próximo estudo nós iremos aprofundar mais esse assunto, ok? Bom, eu vou inicialmente compartilhar aqui com você uma tela, porque nessa tela eu acho que nesse PowerPoint você vai automaticamente ver algumas coisas importantes com relação a essa recapitulação que eu falei que eu quero compartilhar com vocês, ok? Então vamos começar por essa breve recapitulação que eu mencionei para você, tá? Como eu te falei, a revelação de Jesus, esse é o foco do livro de Apocalipse, inclusive. Esse é o grande propósito do livro de Apocalipse, revelar Jesus à sua igreja. Uma igreja que estava sendo perseguida, uma igreja que estava enfraquecida, ok? Mas, ao mesmo tempo, nós iremos recapitular um pouquinho agora do que aconteceu antes dessa mensagem de Apocalipse chegar para aquela igreja no passado e para você também nesse momento, ok? Bom, então, pensando nisso, o que aconteceu antes do Apocalipse, é necessário dizer uma coisa para você. O Antigo Testamento, ele aponta para Jesus, ao passo que o Novo Testamento é o efeito da vida de Jesus. Então, se você pegasse a tua Bíblia, que você tem na sua mão, ok? E olhasse para ela, tudo que já foi escrito antes de Jesus e depois de Jesus, basicamente as coisas se concentram assim.
Os profetas do Antigo Testamento, eles escreveram apontando para a vinda de Jesus, para que um dia ele viesse cumprir a sua missão aqui nesse mundo. E tudo que nós temos no Novo Testamento é um efeito da vida dele. Isso quer dizer que Jesus, ele é o centro da Bíblia, ele é o centro das profecias, ele é o centro de tudo que está escrito na Bíblia, ok? Se alguma coisa foge disso, no sentido de que alguma mensagem vá contra Jesus na Bíblia, pode ter certeza que essa não é uma mensagem bíblica, ok? Agora, quando eu vou para Apocalipse, eu já vou bem certo de que o que eu vou encontrar em Apocalipse é também uma mensagem focada em Jesus. Tanto porque lá há profecias, como também faz parte da Bíblia como um todo, ok? Então, Apocalipse também vai ser um efeito da vida de Jesus, da sua vinda aqui nesse mundo, tá bom? Então, eu quero iniciar com esse foco em Jesus Cristo, porque ele é o caminho, a verdade e vida, e também não seria diferente no contexto do livro de Apocalipse. Mas em toda a Bíblia é assim. Olha que curioso essa imagem aqui. Essa imagem simboliza bastante o que é o Antigo Testamento. Aliás, se eu fosse separar uma imagem, uma única só imagem para te mostrar o que é o Antigo Testamento, talvez essa seria uma imagem importante na compreensão do Antigo Testamento. Porque o que você está vendo aqui é basicamente aquela imagem onde Abraão, o pai da fé, o pai da grande nação de Israel, ok? Ele está colocando o seu filho diante de um altar e ele está prestes a sacrificar o filho dele. O mais estranho de tudo isso é que o próprio Deus pediu para ele fazer isso. E essa imagem, ela é uma imagem real que aconteceu no Antigo Testamento, mas que acima de tudo, se você lembrar da história, você sabe que Abraão não matou o seu filho, mas Deus proveu um cordeiro para que então esse cordeiro substituísse a vida do filho de Abraão, que era Isaac. Basicamente, essa imagem representa que um dia Jesus iria vir como o Cordeiro de Deus. Aliás, o próprio apóstolo João, que escreve Apocalipse, quando escreve o Evangelho de João, é aquele que fala, né, que Jesus é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ou seja, se eu fosse resumir o Antigo Testamento, eu resumiria nessa imagem, ou seja, tudo que houve no Antigo Testamento em relação a Jesus era uma promessa de que um dia esse escolhido de Deus, o Messias, né, que quer dizer ou ungido ou escolhido, viria para substituir nós em relação à nossa dívida com as nossas falhas e pecados que nós temos. Então, o Antigo Testamento falava dessa vinda. Olha só esse texto que interessante, um texto do profeta Isaías, escrito 740 anos antes da vinda de Jesus. Olha que curioso esse texto e veja como a profecia é precisa em descrever aquilo que Jesus iria passar aqui nesse mundo como Cordeiro de Deus. O texto fala assim, ó: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, sobre si levou as nossas doenças. Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Porquanto ele derramou a sua vida até a morte, e foi contado entre os transgressores, pois ele carregou o pecado de muitos e intercedeu pelos transgressores. Olha só que curioso, esse aqui está em Isaías 53, verso 4, 5 e 12, e olha só como a profecia, ela aqui descreveu com uma precisão e com palavras bem precisas aquilo que Jesus um dia iria viver aqui nesse mundo, o que ele iria de fato passar. Isso para mim mostra mais uma vez, né, a autenticidade da Bíblia, a veracidade da Bíblia, a precisão das profecias, o controle que Deus tem sobre a história, de ver o futuro e realmente falar como as coisas vão ser. Mas ao mesmo tempo isso mostra como o Antigo Testamento falava da vinda desse servo, desse Deus que se fez homem em forma de servo, né? Não em forma de rei ou de um gladiador ou de um guerreiro, mas Cristo viria de maneira humilde para cumprir uma obra de salvação. Isso é muito importante você relembrar em relação ao que acontece antes do livro de Apocalipse. Bom, automaticamente, quando você olha para a vida de Jesus, você percebe que ele veio com objetivos aqui a Terra, certo? Ele não veio aqui para... Ele fala isso, né? Não vim para ser servido, mas para servir e dar a minha vida em resgate por muitos, né? Lucas 19, verso 10, eu separei esse texto para você aqui na tela. Você percebe que o Filho do Homem, agora Cristo fala sobre ele mesmo, né? Essa palavra de Jesus, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Essa era a missão de Jesus. Ele veio para salvar e resgatar o perdido. Então, Cristo, quando veio a essa terra, ele queria inicialmente
curar as pessoas, tanto dos seus pecados, quanto também curar as pessoas das suas mazelas momentâneas também. E você vai perceber ao longo dos evangelhos que Jesus, por onde ele passa e quem encontra ele e o encontra de maneira sincera e abre seu coração para ele, tem a vida totalmente transformada. Veja, Jesus, ele era realmente alguém diferente. Deixa eu só te dar um exemplo de como era mais ou menos o poder da vida de Jesus quando ele veio a esse mundo. Por exemplo, essa mulher que você está vendo aqui na tela, ela é uma representação de uma mulher das Escrituras, chamada Maria Madalena. Como você sabe, ela era prostituta e possivelmente era uma pessoa atormentada pelos seus erros e falhas. Automaticamente a sociedade a oprimia pelo trabalho que ela tinha, ok? Quando ela se encontra com Jesus, Jesus liberta Maria Madalena da sua culpa. Olha essa outra imagem aqui. Aqui nós temos Pedro. Quando Pedro se encontra com Jesus e Cristo entra na vida de Pedro, Jesus liberta esse homem do seu desequilíbrio emocional. Quando eu vejo, por exemplo, Jesus se encontrando com Mateus, um cobrador de impostos, eu percebo uma coisa, que esse futuro discípulo, né, esse cobrador de impostos que dava o seu serviço para o Império Romano, que oprimia o povo de Israel, ele no mínimo tinha um coração ganancioso e egoísta, ele pensava mais em si do que no seu povo, automaticamente ele conseguia toda a glória possível que o Império Romano podia dar para ele. Mas quando ele se encontra com Cristo, ele decide seguir a Jesus, automaticamente ele perde toda esse conforto, essa sustentação que ele tinha em relação ao Império Romano. Jesus Cristo livra ele do egoísmo e também da ganância. Veja só esse outro homem que aparece nas Escrituras, chamado Nicodemos. Nicodemos era um religioso, era um mestre da lei, ele era conhecido pela sua fama de como interpretar as Escrituras. Se alguém conhecia Deus, era Nicodemos. Contudo, Nicodemos deixou esse conhecimento, a sua fama, virar um orgulho e uma arrogância espiritual. Mas quando ele se encontra com Jesus, Cristo liberta ele também da arrogância e do orgulho espiritual. Veja que Jesus, ele, nesse momento, eu já volto aqui um pouco para a nossa imagem principal. Agora eu quero que você preste atenção em uma coisa aqui que eu vou te falar importante. Jesus, ele é essa pessoa que arrastava multidões. Cristo fez muitos milagres. Ele falava, as pessoas voltavam a ver. Ele falou para Jairo, né, sair do túmulo, e ele sai do túmulo. Dentre outras histórias maravilhosas que você percebe que Jesus não era somente um homem. Agora, acontece algo curioso, né, no Novo Testamento, que poucas pessoas tomam noção disso, que é exatamente o seguinte. Se você pegar os milagres de Jesus, em sua grande maioria, nós percebemos que os profetas do Antigo Testamento, eles já fizeram isso em algum outro momento, né? Nós temos profetas abrindo o mar pelo poder de Deus, nós temos profetas ressuscitando pessoas pelo poder de Deus, nós temos profetas multiplicando o pão pelo poder de Deus, e Cristo fazia o mesmo com o poder de Deus, ok? Agora, existe uma coisa que Cristo faz que o distingue ele de todos os profetas. Você pode falar assim, foi a cruz. Não, verdade, ele morreu da cruz. Mas outros profetas morreram de outras maneiras também, que são tão difíceis quanto a cruz. Mas existe uma coisa que Cristo fez no seu ministério, aqui nessa terra, que o distingue de todos os profetas do Antigo Testamento. Jesus, ele perdoou pecados. E quando eu olho para essa imagem aqui, presta atenção nisso aqui. Quando eu olho para essa imagem aqui, a próxima imagem, quer ver? Perdão, acho que essa aqui, essa imagem aqui, Jesus geralmente curou algumas pessoas, como leprosos, pessoas que a sua doença simbolizava algum tipo de pecado dos seus pais ou um pecado passado da pessoa, era como se fosse uma maldição. E depois que essas pessoas eram curadas, Cristo dizia também para eles, os seus pecados estão perdoados. Então, a grande pergunta que fica no ar é a seguinte: quem de fato era Jesus? Né? Quem de fato foi Jesus? Porque alguns dizem que ele é apenas um profeta, que ele foi um homem muito bom, que ele foi um homem de Deus, e Deus fez com que ele fizesse milagres. Mas quando Jesus perdoa pecados, aqui existe uma compreensão que você tem que diferenciar Jesus de todas as outras pessoas que já passou nesse mundo. Nesse momento,
Jesus só pode perdoar pecados se ele for de fato o próprio Deus, o único Salvador, o único que tem a condição de perdoar a minha dívida que às vezes eu criei com uma outra pessoa. Então imagine você tendo que receber, conversando com alguém que tem alguma dívida, que tem alguma coisa em a ver com outra pessoa, e você chega nela e você fala assim: eu te perdoo, pode ficar tranquilo, aquela pessoa agora não precisa mais te incomodar, porque eu te perdoo. A gente não faz isso, certo? Quando Jesus fala assim, eu te perdoo, os seus pecados estão apagados, você não tem mais dívida comigo, nesse caso, ou com Deus, nesse momento Jesus se coloca no lugar de Deus. E isso quer dizer que Jesus, ele não era somente um homem, mas para ele falar isso, ele também tinha que ser o próprio Deus. E eu gosto muito desse texto de Colossenses, capítulo 1, verso 15 e 17, que mostra a divindade de Jesus. Então o texto fala assim, ó, ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. O texto é bem claro. A ideia da imagem de Deus tem a ver com essa, não é somente com a semelhança, mas é com a essência de Deus. E nós temos aqui, eu gosto muito dessa expressão que fala que todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ou seja, nesse momento, Jesus assume a forma do Criador. Foi exatamente Jesus que criou o mundo nos 6 dias, descansa no 7º. É Jesus que é o grande criador do universo e as coisas existem e subsistem nele. Então, quando eu falo sobre Jesus, quando nós vamos até os evangelhos, quando nós vemos Jesus, nós estamos diante não apenas de um profeta, de uma pessoa boa. Não, Jesus, ele é 100% Deus em forma humana, em linguagem humana. Isso é importantíssimo que você relembre do que já acontece, ok? Antes de entrarmos em Apocalipse. Agora, se eu fosse resumir para você em uma imagem, o Novo Testamento, aquilo que os autores descrevem, né, no Novo Testamento, eu não seria capaz, talvez, de usar apenas uma única imagem. Eu usaria 2 imagens para descrever e sintetizar, né, o Novo Testamento. Essa, obviamente, é a primeira delas, a morte de Jesus na cruz. O seu ministério, ele foi feito, o seu ministério, ele veio, o seu serviço aqui nessa terra, ele veio para que, em algum momento que ele achasse melhor, ele, de fato, fizesse e cumprisse o plano de que ele seria o Cordeiro de Deus. Essa imagem que você está vendo aqui, ela é muito forte, porque nós estamos vendo o Deus que se fez homem sendo morto numa cruz. E você pode até pensar que Jesus foi morto pelos cravos em suas mãos ou pelas chicotadas que ele recebeu, ou quem sabe pelo furo que ele recebeu no seu abdômen. Mas não se engane, Cristo não morreu dos cravos, Cristo morreu dos nossos pecados. O castigo que nos trouxe a paz caiu sobre ele. E quando o profeta fala que o castigo que nos traz a paz está sobre ele, é de fato o seguinte: o peso do pecado, a condenação do pecado caiu em Jesus no momento em que ele está na cruz. Então Cristo, ele morre do meu pecado, Cristo morre do seu pecado na cruz. E nesse momento, até os evangelhos dizem que quando Cristo dá o seu suspiro final e entrega o seu corpo a Deus, o texto fala que a terra tremeu, houve um terremoto na terra, porque naquele momento morreu o Cordeiro de Deus que tira o pecado de todo mundo. Agora, a verdade é que o Novo Testamento não iria existir se não houvesse essa outra imagem aqui, olha. Apocalipse não iria existir. Apocalipse não seria um livro importante no final do 1º século para a igreja e para nós também, obviamente, se nós não víssemos essa outra imagem aqui. É uma imagem que não está com muitos detalhes, mas essa imagem aqui mostra o Jesus que ressuscitou e passa 40 dias com os discípulos após a sua ressurreição ao 3º dia, e então ele vai ao céu. E Cristo, nesse exato momento, ele está vivo e está no céu. Se você quer saber o que Cristo está fazendo no céu nesse momento, fica com a gente aqui, porque eu vou depois te falar o que está acontecendo com Jesus no céu
e o que falta para ele voltar a este mundo aqui, para nos buscar uma segunda vez. Lembrando que a volta de Jesus é uma promessa que se repete por 300 vezes no Novo Testamento. Então, quando os discípulos estão nesse momento vendo Jesus ir ao céu, Cristo fala que isso inclusive está em Atos capítulo 1, ele fala assim, da mesma maneira que vocês estão me vendo subir, eu irei voltar. E aí João fala em João 14, verso 1 a 3, que Cristo foi ao céu preparar para nós uma moradas, né? Um lugar para nós e iria nos buscar, para nós morarmos com ele. Obviamente, quando os apóstolos escutam isso, eles não estão pensando que isso vai voltar daqui a 2000 anos, certo? Quando eles ouvem isso, eles estão pensando que Jesus vai voltar quando? No seu tempo. Eles vão pregar, vão usar todos os seus recursos, vão usar o seu tempo, energia. Aliás, foi isso que eles fizeram. Os apóstolos viveram, e os discípulos de Jesus viveram intensamente essa mensagem da pregação do evangelho, porque eles criam que Jesus iria voltar no seu tempo, ok? Agora, deixa eu voltar aqui para a nossa tela principal, e agora olha aqui para mim com atenção. Como você sabe, nós agora estamos a 2000 anos de distância dessas coisas que aconteceram lá num passado não muito distante. Bom, isso quer dizer que os discípulos que guardavam, os apóstolos e os primeiros discípulos que viram tocar em Jesus, aqueles que andaram com ele, que ouviram da sua boca os ensinos, eles automaticamente viram o tempo passar e não viram Jesus voltar. E aí nós temos agora um momento em que nós chegamos no final do primeiro século, que é exatamente o momento em que João escreve o Evangelho de João e também escreve o livro de Apocalipse. E essa segunda geração de cristãos que vai pegar o livro de Apocalipse em mãos é uma geração que não viu Jesus em vida. Essa geração, ela não viu os milagres ocularmente de Jesus, não ouviram com seus ouvidos da boca de Jesus os seus ensinamentos, porque ou essas pessoas que estavam no final do primeiro século agora, ali nas igrejas espalhadas na Ásia, né? Ou elas não eram crianças quando Jesus veio a esse mundo, ou elas não tinham nascido ainda, tá? Então, nesse exato momento, no final do primeiro século, nós temos aqui um problema que está acontecendo na igreja. O problema é o seguinte: todos os discípulos haviam morrido. Os 11 apóstolos de Jesus haviam morrido. A igreja naquele momento, aliás, morreram como, né? Morreram por perseguição. Então, alguns foram crucificados de cabeça para baixo, outros morreram em fogueira, outros mortos à espada. E a perseguição do Império Romano naquele exato momento, ela se intensificou, porque o cristianismo estava crescendo como não sei, grama né? Como a grama com chuva e sol, entende? Espalhando muito rápido em todo o Império Romano. Então, nesse momento, tornou-se uma ameaça para o Império aquilo que estava acontecendo entre os cristãos. Então, acontece que a igreja que viu todos os seus discípulos morrerem, também era a igreja que estava sendo perseguida e sendo morta nesse momento. Ok? E com o agravante de que essa geração de cristãos, elas ouviram falar de Jesus, mas não viram ele pessoalmente. Então, agora, João foi também perseguido, está preso na ilha de Patmos, que é uma ilha no Mar Egeu, que fica bem próximo à Turquia, onde fica a Turquia hoje. E João está também muito velho e ele está fazendo um trabalho escravo durante o dia ali, preso nessa ilha muito pequena, nessa ilha chamada Ilha de Patmos. Então, agora, esse é o pano de fundo, esse é o contexto em que Jesus envia um anjo para João, e João agora começa a escrever o livro do Apocalipse. Então, se você observasse isso acontecendo com a igreja, né, a igreja do primeiro século, se você visse eles sendo perseguidos, sendo que essa igreja não é a igreja que viu Jesus em vida, sendo que muitas pessoas talvez estão desconfiando se essa fé de fato é uma fé libertadora ou não, porque eles estão sofrendo perseguição. Se você tivesse que enviar uma mensagem para essa igreja, qual mensagem você enviaria? Bom, a mensagem que está em Apocalipse, basicamente, é a mensagem que Jesus pensou em enviar para a sua igreja no final do primeiro século. Isso é importante, isso é impactante, inclusive,
Imagina, Jesus vendo a sua igreja, vendo o que está acontecendo com eles, perseguidos, alguns fracos na fé, a igreja parece que vai morrer. Qual mensagem você enviaria? Bom, a mensagem de Apocalipse é a mensagem que Jesus enviou para esses crentes, para esses cristãos vivendo ali no final do primeiro século. Então vem agora o livro de Apocalipse. Bom, como você sabe, Apocalipse foi escrito por João no ano 95. João, ele automaticamente vamos entrar um pouquinho no texto. Acho que você vai entender um pouquinho mais o que eu quero dizer aqui agora. Bom, o texto, obviamente, está no grego, então, uma hora ou outra, a gente vai ter que usar essa língua para a gente entender algumas coisas. Mas eu queria apenas ler com vocês o verso, hoje, o capítulo 1, verso 1 e verso 2, e pedir para você fazer algumas anotações aí, e essa breve introdução do que nós temos hoje como estudo, tá bom? Então, vamos lá. Apocalipse capítulo 1, abra sua Bíblia aí no verso 1, e eu leio para você o seguinte texto, né? 1 e 2. Ali fala assim: revelação de Jesus que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve. Circula aí essa palavra em breve, ok? O texto fala, também circula a palavrinha anterior que fala de mostrar, tá? Revelação de Jesus que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve, também circula essa expressão em breve, devem acontecer e que enviando por intermédio do seu anjo notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. Então, nesses primeiros 2 versos, eu preciso introduzir para você algumas coisas. A primeira coisa é que quando João recebe esse anjo na ilha de Patmos, ele vai agora receber uma mensagem. Que mensagem que é essa? Bom, a mensagem essa que ele vai receber é o que aparece no comecinho do verso 1, que ele fala assim, ó, revelação de Jesus Cristo, ok? E essa expressão, ela quer dizer que o livro é uma revelação de Jesus. Aliás, a palavra Apocalipse, ela quer dizer revelação. Ela quer dizer tirar o véu, né, desvendar alguma coisa. Então, a palavra Apocalipse não é uma palavra que tem a ver com o fim do mundo ou fim das coisas. Apocalipse quer dizer revelação. Então, o conteúdo do livro de Apocalipse é uma representação, um aprofundamento para a igreja de quem de fato é Jesus. Então, escreve isso aí, isso é importante. O livro de Apocalipse, o centro de Apocalipse tem a ver nessa revelação de quem Jesus é, do que ele fez, do que ele está fazendo, do que ele ainda vai fazer por nós no futuro. E aí, o texto fala que esse anjo ele veio para mostrar aos servos as coisas que vão acontecer. E essa palavra aqui, ela tem um significado de trazer para nós quando eu falar mostrar, é mostrar através de símbolos, de uma linguagem simbólica. Então, boa parte do livro de Apocalipse tem uma linguagem simbólica, que para nós hoje é muito distante essa linguagem. Mas para os leitores de Apocalipse do século I e II, era muito comum essa linguagem. Pelo menos quando você encontra, por exemplo, as palavras chifre, estrelas, dragão com 7 cabeças, os 4 cantos da terra, essas expressões para os leitores do primeiro século eram coisas mais conhecidas do que para nós, tá? Só que também tem um outro detalhe aqui. Um outro detalhe é que toda essa simbologia também não tem a ver só com a língua, com a linguagem da época, né? Não só com a linguagem do mundo greco-romano e também com a linguagem do Antigo Testamento. Mas também essa linguagem tem a ver com aquilo que João viu, ok? Então, o anjo, quando vai falar com João, ele fala de coisas para João que acontecem não só na terra, mas também como no céu. E não acontece só na terra, no céu, mas também como acontece no futuro. Então, olha só aqui para você entender um pouquinho da riqueza do livro de Apocalipse. João cobre um período de revelações, de sonhos proféticos, desde a cruz de Jesus até a segunda volta de Jesus e o término da maldade e o fim do pecado no universo. Então, o que João está vendo ali
não tem parâmetro, porque tem muita coisa que João viu que está há séculos, milênios de distância dele. Então, deixa eu fazer uma perguntinha para você. Se em 1970, não sei se você era vivo em 1970, se eu te mostrasse esse celular aqui, ó, pergunta, como é que você ia descrever esse aparelho aqui? Bom, você ia falar assim, bom, esse é um aparelho que tem uma tela grande preta, uma bolinha embaixo. Hum, eu não sei, parece... Eu não sei te dizer o que é isso. É um retângulo? Como é que você descreve isso aqui em 1970? Agora, imagina João olhando as coisas que estão acontecendo no céu e as coisas que estão acontecendo na Terra num futuro muito distante. Então, João começa a descrever aquilo que ele vê na linguagem que ele pode, no seu contexto, na sua história, entende? Então, a gente também tem que respeitar esse linguajar de João, e João então vai usar duas fontes para usar essas expressões que ele vai usar para significar o que ele está vendo nas profecias, vendo em visão, ok? Primeira coisa é a linguagem do mundo greco-romano, que é a cultura que ele vivia, né? Então, algumas expressões que nós iremos usar aqui eram as expressões que o povo usava naquela época. E boa parte das expressões que nós temos em Apocalipse tem a ver com a linguagem e as imagens que aparecem no Antigo Testamento. Então, anota essa informação aí no seu caderninho, no seu papel. 3/4 do livro de Apocalipse, as palavras que aparecem em Apocalipse, 3/4 delas, nós temos conexão com o Antigo Testamento. Essas palavras, essa linguagem, ela já aparece no Antigo Testamento. Tá? Vou dar só um exemplo aqui, que aparece, por exemplo, no verso 13. No verso 13 em diante, João tem uma visão de Jesus, e o Jesus glorificado, né? Essa primeira visão que ele tem, a visão de Jesus que foi ao céu, e agora ele vai descrever Jesus. E na hora de descrever Jesus, ele fala assim, ó, no verso 12, voltei para ver quem falava comigo, verso 12. E voltando, vi 7 candeeiros de ouro. Assim, não, eu vi 7 candeeiros de ouro. O que é um candeeiro? Bom, essa palavra, essa palavra aqui tem a ver com um candeeiro, aquele que aparece no santuário do povo de Israel. E aquele candeeiro tem um significado, um símbolo dentro do contexto do santuário, que é uma coisa que a gente vai ver, inclusive, mais tarde nos nossos estudos. Então, nós teremos sempre que recorrer primeiramente à linguagem do mundo greco-romano e principalmente ao Antigo Testamento. Descobriu o significado dessas palavras no Antigo Testamento, então traduzir agora no livro de Apocalipse. Acho que ficou claro para você, né? Eu imagino que a gente vai conseguir, talvez, desvendar um pouco aqui as coisas que nós estamos vendo. Então, essa linguagem simbólica, primeiramente, ela pode vir tanto do Antigo Testamento quanto do mundo greco-romano e também da maneira como João conseguiu explicar o que ele viu num tempo muito distante, tá? Acho que isso ficou bem claro, certo? Bom, então aqui entra agora uma coisa bem curiosa. O texto do verso 2 fala bem no finalzinho que João atestou a palavra de Deus, o testemunho de Jesus, quanto a tudo o que viu. Como eu disse para você, João, ele através desse anjo entra em uma visão, né? Esse sonho, que é um sonho que Deus está revelando, e aí vem então as profecias através desse sonho que ele tem, não, dessa visão, né? Que o anjo vem revelar para ele, tá? Então, quando nós vemos que João viu algo através desse anjo que vem da parte de Deus, nesse momento você tem que entender uma coisa: o livro de Apocalipse não é uma invenção ou uma criação da imaginação de João. O livro de Apocalipse, assim como toda a Bíblia e toda a profecia, ela é um livro totalmente inspirado por Deus. Até queria que você anotasse esse texto e abrisse junto comigo o livro de 2 Pedro. 2 Pedro, capítulo 1, verso 1. Verso 1, capítulo 1, perdão. 2 Pedro, capítulo 1, verso 21, fala assim, ó: porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então, nenhuma profecia foi dada pela vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movido pelo Espírito Santo. O Espírito Santo é justamente o Deus que sempre guiou todos os autores da Bíblia, os profetas,
aqueles que receberam esse chamado divino para escrever aquilo que eles estavam sendo levados por Deus a escrever. Então, a Bíblia é de autoridade divina com participação humana, ok? Eu diria assim para você que no caso de Apocalipse, agora volta lá a Bíblia para Apocalipse, Apocalipse, ele é escrito pela mão de João, contudo as ideias de Apocalipse, elas são 100% divina, ok? João descreve numa linguagem humana, só que as ideias que ele está descrevendo na linguagem humana, elas são totalmente de Deus. Então, Apocalipse é um livro de Deus, inspirado pelo Espírito Santo e guiado por ele em cada uma das suas partes. Isso é muito importante, porque o livro de Apocalipse traz para nós mensagens muito profundas, muito poderosas, não só para agora, mas também para o nosso futuro, para as profecias que ainda vão se cumprir. E para você ter coragem de viver aquilo que a profecia pede para viver, você tem que entender que isso não é uma vontade humana, mas é uma vontade divina para a sua vida. E isso faz toda a diferença na hora que você vai para o texto bíblico e principalmente para o estudo do livro de Apocalipse que nós estamos começando hoje. Bom, então, muito bem. Aí, para a gente encerrar, o estudo ele é assim mesmo, ele é bem dinâmico e ele é o ponto. E aí nós temos agora aqui uma outra expressão que acho que quando você deu, você ficou com uma pulguinha atrás da orelha aqui. Que é o seguinte, o texto fala aí no verso 1, veja que o primeiro e o segundo verso, eles resumem muita coisa, tem muito conteúdo. O verso 1 fala assim, né, que a revelação de Jesus, que Deus ele deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Aí você fala assim, poxa, já se passaram quanto tempo, né, que João escreveu isso aqui? Já mais quase 2000 anos. Então, o que esse breve quer dizer, na verdade, né? O que breve quer dizer nesse contexto? Porque a gente está há muitos anos de distanciamento das profecias de Apocalipse e nós temos muitas profecias que ainda vão se cumprir. Quando é esse breve, né? Afinal de contas, quando de fato Cristo vai voltar, né? É possível saber quando é a volta de Jesus? Bom, é bem verdade que sempre a volta de Jesus, ela sempre foi prefigurada nos evangelhos como algo que acontecesse de maneira breve, né? Então, como eu disse para você, os discípulos esperavam que Jesus voltasse ainda eles em vida. Eles nunca, talvez, imaginaram o fato de que eles iriam morrer e iria passar 2000 anos e Cristo ainda não voltou. Mas aí nós temos que entender que o nosso tempo não é o tempo de Deus. Até mesmo Pedro fala, né, que para Deus um dia como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Então, não se esqueçam que quando nós estamos aqui lendo Apocalipse, nós estamos também lendo e buscando entender aquilo que a maneira como Deus pensa e Deus age, tá? Agora, é bem verdade também que essa expressão próximo, né, que as coisas em breve vão acontecer, é porque algumas coisas do livro de Apocalipse elas já aconteceram. Aliás, deixa eu te explicar uma coisa que talvez você já tenha escutado em algum outro lugar, mas é importante você saber. O livro de Apocalipse ele é resumido num tipo de regra literária chamado quiasmo. Quiasmo é o seguinte: é quando a primeira mensagem do livro está conectada com a última, a segunda com a penúltima, a terceira com a antepenúltima, e aí até a gente encontrar o meio do livro. E quando nós chegamos no meio do livro, nós encontramos o capítulo 12. E o meio do livro é onde está a mensagem central, a mensagem mais importante, a mensagem que é o grande centro do livro de Apocalipse, onde é a mensagem que concentra a mensagem do livro de maneira geral. Daqui a pouquinho nós vamos, inclusive, ler esse texto para você antes de fechar esse estudo. Agora, o mais importante é o seguinte, é que nesse exato momento que nós estamos vivendo, a grande maioria, talvez 90% das profecias que estão de Apocalipse 1 até o capítulo 12, até o capítulo 11, elas já se cumpriram em quase sua totalidade. E em contrapartida, nesse momento, em 2020, as profecias que se encontram no capítulo 13 até o capítulo 22, a grande maioria dessas profecias, a grande maioria, não tudo, mas a grande maioria, também são profecias que ainda vão se cumprir. Elas estão para acontecer. Então, nesse momento, o capítulo 12 ele acaba sendo o centro, como hoje para nós, um ponto de partida também para a gente entender o futuro. Do 11 para trás, nós vamos ver como as coisas
foram preditas e elas de fato aconteceram, ok? Bom, nesse momento, nós temos também que entender que logo isso vai acontecer. A expressão é a seguinte: essas coisas digo a vocês porque o Apocalipse é revelado porque em algum momento essas coisas breve vão acontecer. Então, muitas coisas já se cumpriram no livro de Apocalipse e outras ainda vão se cumprir, inclusive a volta de Jesus. E aí, deixa eu só te falar uma coisa bem importante aqui. As profecias, elas não foram dadas para aguçar em nós a curiosidade de quando e como a profecia vai se cumprir. Não se esqueçam. Qual que é o centro da profecia? Qual que é o foco da profecia que eu te falei agora há pouco ali atrás? Ó, o foco da profecia, o centro da profecia é revelar quem Jesus é, o que ele está fazendo, o que ele fez, o que ele ainda vai fazer por nós. Então, o grande foco do estudo das profecias é desenvolver o nosso relacionamento com Deus, com Jesus e com o Espírito Santo, tá? Não esqueça disso, tá? O foco desse estudo aqui, a gente vai ver sobre eventos, sobre algumas datas, mas o foco da estudo da profecia é nos conectar de maneira mais íntima com o nosso Deus. Bom, aí vamos então agora para te mostrar um texto no Apocalipse 12. Abra a tua Bíblia em Apocalipse 12, que fala justamente sobre essa palavra que em breve as coisas devem acontecer. E depois eu vou te explicar o maior significado pela qual João fala aqui, por que as coisas vão em breve acontecer. Bom, eu vou ler com você agora o capítulo 12, o verso 10, 11 e 12, tá bom? Vamos lá. O texto fala assim: Então, no verso 10, então ouvi grande voz do céu proclamando: Agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus, e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador dos nossos irmãos, o mesmo que os acusava de dia e de noite, diante do nosso Deus. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra, do testemunho que deram. E mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Por isso, festejai aos céus, e vós os que neles habitais. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Esse texto aqui ele está localizado justamente após a vitória que Jesus teve em relação às forças do mal, ao pecado, na cruz dele e na sua ascensão ao céu. Então, quando Cristo morre na cruz, e ressuscita e começa a sua obra no céu em relação à sua intercessão por nós pecadores, até a sua volta de Jesus, Cristo mais uma vez fala o seguinte, aqui agora no centro do livro de Apocalipse, que é a mensagem central, a mensagem que catalisa o livro todo, ele fala o seguinte: pouco tempo resta ao inimigo das almas. Ou seja, quando Cristo morre na cruz e ressuscita e vai ao céu, ali começa o tempo do fim. Ali começa o fim da história humana. Falta pouco tempo. Muitas coisas já se cumpriram, algumas coisas ainda vão se cumprir, mas o tempo da volta de Jesus, ele é próximo. E nós iremos ver nos próximos estudos que as evidências da volta de Jesus, elas estão cada vez mais claras de que muito em breve ele vai voltar para nos buscar. Ou seja, Apocalipse também é um livro onde ele nos prepara em relação a esse encontro com Jesus nos ares. Ele é um livro também que prepara o nosso coração para que Deus habite cada vez mais intimamente em nós e assim a gente tem um encontro com Ele. Agora, sabe qual é a razão pela qual João, a principal talvez dela, que João fala o seguinte, que essas coisas devem em breve acontecer? É porque é o seguinte, como eu te falei, a igreja para quem João está escrevendo, ali no final do primeiro século, era uma igreja perseguida, que viu seus líderes morrendo, uma igreja que não viu Jesus em vida, assim como eu e você, nós não tínhamos contato visual com Jesus. Mas aí Deus pega e fala o seguinte: eu vou contar para vocês o que vai acontecer no futuro. Sabe por quê? Eu quero que vocês entendam que não há nada no mundo que escape da minha mão. Nada no mundo que escape do meu poder. Eu estou no controle da história. Ou seja, em Apocalipse não há nada que acontece por acaso. Tudo é intencional. Em Apocalipse, tudo da história que acontece em Apocalipse é algo que Deus previu, é algo que Deus sabe que vai acontecer. Ele quer dizer com isso uma mensagem para a igreja que ele está escrevendo. Olha só, a igreja, é o seguinte: eu, Jesus Cristo, estarei com vocês, com a igreja, todos os dias até a consumação do século. Eu não vou deixar vocês sozinhos. Eu vou caminhar com vocês em todo o tempo. Então, escute a palavra da profecia, porque nela você vai encontrar um Jesus que está sempre perto. Lembre-se que eu te falei. A gente
vai para a profecia para conhecer Jesus. Se a profecia não revelar Jesus ou te fazer com que você tenha medo de Jesus, é porque essa profecia ela não é verdadeira, tá bom? Coloque isso no seu coração. Agora, eu queria encerrar com você. E para encerrar, eu vou encerrar com 3 lições que nós podemos tirar desse estudo de hoje. A primeira delas, anota aí no seu caderno, na sua anotação. A primeira delas é o seguinte: a Bíblia, e especialmente o livro de Apocalipse, ele foi escrito pela mão humana. Mas a Bíblia e o seu conteúdo é 100% e totalmente uma ideia divina. Ok? Coloca isso aí bem gravadinho nesse papel. Não se esqueça, a mão humana escreveu da maneira como o ser humano conseguia ver o que estava sendo revelado. Mas a ideia, o livro de Apocalipse, ele é 100% divino. Deus revelou essa mensagem para fortalecer uma igreja perseguida e para fortalecer nós como cristãos hoje, no tempo que precede a volta de Jesus. Tá bom? Coloca isso no coração também. Segunda coisa, tudo que está na Bíblia, seja antes de Jesus ou depois de Jesus, sempre leve em consideração que Jesus é o centro da Bíblia, ok? Então, o que está antes de Jesus era a promessa de que ele iria vir, apontava para ele. O que está depois de Jesus, os evangelhos para frente, nós temos o efeito da vida de Jesus. Nesse contexto, Jesus ele é o centro da profecia, ok? Jesus ele é o centro da Bíblia. Quando Cristo ele quer animar sua igreja perseguida aqui no livro de Apocalipse, aquela igreja do final do primeiro século, ele fala o seguinte: deixa eu revelar para vocês quem eu sou. Eu vou te falar o futuro, porque eu quero que vocês entendam que eu sou o centro de todas as coisas. E se você estiver em mim, você não vai desviar os teus passos para um outro caminho. E por fim, terceiro, Jesus, anota bem grande aí, anota em letras garrafais aí no seu papel. Jesus está vivo. Vou repetir. Jesus está vivo. E ele prometeu estar presente com você e comigo por toda a eternidade. Amém por isso? Você diz amém aí na sua casa? Amém. Isso é maravilhoso. Ele está vivo, ele irá nos buscar, ele voltará uma segunda vez. Ele estará conosco eternamente, eternamente e eternamente. Numa vida com ele, livre do pecado, sem medo e sem rancor, sem choro. E essa é a nossa promessa. Em Cristo nós temos tudo, estamos 100% salvos, porque Ele é o Cordeiro que me substituiu naquela cruz que deveria ser minha. Bom, eu espero que você tenha sido abençoado com essas informações iniciais de Apocalipse. Na semana que vem, nós teremos mais informações, ou um estudo mais apurado. Nós iremos focar mais no capítulo 1 e um pouquinho do capítulo 2. E vem com a gente nessa jornada, vai ser uma bênção para você. Eu quero fazer uma última oração e a gente encerra o nosso estudo de hoje. Nosso Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor, por essa pessoa, que eu não sei o nome agora, mas eu sei que o Senhor esteve com ela nesse momento. Eu espero, Deus, que o Senhor tenha aquecido o coração dela e que nessa jornada, Pai, a gente venha crescer em amizade com Cristo, nesse relacionamento íntimo com Ele. Ó Deus, obrigado por tudo. Nos dê uma ótima semana ao seu lado. Isso que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Bom, é isso aí, gente. Não se esqueça de ativar o sininho, inscrever no nosso canal. Deixe seus comentários aqui embaixo. Eu vou olhar as perguntas que surgirem aqui no texto, nesse primeiro episódio da nossa série de estudos. E eu posso, inclusive, se você mandar a pergunta aqui, eu posso respondê-la no próximo vídeo que eu vou produzir, tá bom? Então, comente aí, compartilhe com seus amigos. Se você quer mandar esse vídeo, essa classe para outras pessoas, faça isso e a gente vai poder também crescer todo mundo junto nessa jornada através do livro de Apocalipse. Deus te abençoe, um forte abraço e até mais.